Olha lá, tá gravando. Então é o seguinte, vamos então, dentro desse tema todo aqui que eu relembrei com vocês, da função de Rivested, vamos dar uma olhada aqui, eu vou até deixar tapado aqui a resposta. Vamos pensar nisso aqui, ó. Na verdade, eu deixei resolvido aqui na nota de aula, mas é um exercício da lista para vocês fazerem, para dar uma ajudada no aluno, né? Mas não vamos só ler a resolução, vamos tentar pensar nesse exercício. É o exercício 15 da página 257 do Boyce. Encontre a transformada de Laplace dessa função aqui. G de t é zero, se t é menor que π. Vamos fazer um gráfico. Tema da aula de hoje, função de Rivested, né? Só que hoje nós já vamos, a teoria a gente já viu, hoje vamos discutir exercício e tal. Daqui a pouco vamos pegar uma equação diferencial e resolver, mas antes vamos discutir esse exemplo aqui, esse exercício. O cara tem uma função que ele diz o seguinte, g de t é zero se t é menor que π. Vamos fazer o gráfico. Então, digamos que aqui é g de t e digamos que aqui é t. Então, você tem a seguinte situação. Aqui é π. Digamos que aqui seja π. Dá uma distância aqui, né, para não ficar muito ruim. Vamos colocar aqui π. Então, ele diz que para baixo de π o gráfico é zero. Então, vamos colocar aqui zero. Aí, quando chega em π, entre π e 2π, bola fechada, o gráfico vale t menos π, tá certo? Opa, acabei de ver aqui um erro de digitação, né? Aqui teria que ser maior só. Aqui não pode ser menor igual, maior igual aqui, depois eu vou corrigir isso, tá? Mas tudo bem. Entre π e t menos π, vamos dizer que aqui seja menor só, não tem esse menor igual aqui. Então, entre π e 2π, a função vale t menos π. Entre π e 2π, a função vale t menos π. Então, como é que ficaria o gráfico? Bola fechada aqui. Bom, quando chega em... Só por curiosidade, se eu substituir 2π aqui, 2π menos π é π. Então, a altura que ela vai chegar é na altura π, essa mesma altura aqui, né? Vamos dizer que aqui seja, tentar fazer a mesma altura aqui, né? Mais ou menos aqui seja π. Então, a função vai chegar... Estou fazendo o gráfico porque não está feito ali na nota de aula, acho que nem no livro. Então, estou fazendo o gráfico. Já vou deixar a bola aberta, porque eu cometi aqui um erro de digitação. Aqui, na verdade, é menor, não é menor igual. T menos π é uma reta, né? Que quando t igual a π dá zero, quando t igual a π dá zero, quando t igual a 2π dá π. Então, vai ficar assim. Pum. Bola aberta aqui, como eu já tinha dito antes, né? Bola aberta. E aí, desce para cá. O que acontece com ela de 2π para frente? Ela volta a valer zero. Tá ok? Então, produzi para vocês aqui um esboço do gráfico dessa função. Tá ok? Aqui é um esboço do gráfico. Só para a gente pensar esse problema aí. Beleza. Aqui é o eixo T. Aqui é o eixo T. Ótimo. Então tá lá a fórmula dela. G de t 0 para t menor que π, G de t menos π para t entre π e 2π, G de t 0 para t maior ou igual a 2π. Encontre a transformada de Laplace. Então, se essa aqui é a minha função G de t, o que esse exercício está pedindo é exercício, ou exemplo, né? Tanto faz, um exercício resolvido aqui. Ele está pedindo o seguinte, L de G de t é igual a quanto? L de G de t igual a interrogação. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que escrever isso aqui com a função de Rivested, para poder, né? Porque, observação, o que a gente já aprendeu? A gente aprendeu, dentre outras muitas coisas, que transformada de Laplace de UC de t, f de t menos c, dá igual a e elevado a cs, f de s.
onde f de S é igual à transformada de f de t. É o primeiro teorema do deslocamento. Eu imagino que a gente vai usar isso aqui nesse exercício, né? Mas beleza, como que eu posso escrever isso aí com uma função de Rives? Então, a primeira coisa que eu pensei foi a seguinte, engraçado. Se eu tiver uma função f de t, alguém vai ter que fazer o papel desse f de t aqui, né? Se eu tiver uma função f de t, eu estou pensando alto aqui, né? Estou rascunhando aqui, não copio ainda não. Se eu tiver uma f de t igual a t, isso implica... Não, além de f de t igual a t, porque tem também a questão do czinho que aparece aqui. Se eu pegar czinho, no caso aqui do nosso exercício, igual a π, essas duas coisas aqui, f de t igual a t e c igual a π, implicam que f de t menos c vai ser a mesma coisa que f de t menos π, que vai ser igual a t menos π. Vocês concordam com isso que eu acabei de escrever aqui, turma? Sim ou não? Sim ou não? Vamos ver se o pessoal está prestando atenção. Quem que está prestando atenção nessa aula? Acho que ninguém. Vamos ver se... Será que caiu essa live? Acho que o pessoal vazou para a semana da computação. Ah, não, tá lá. Tá lá. Legal. Legal. Só que se eu escrever só isso aqui, tá, agora então vou calcular essa transformada aqui de Laplace. Esse t menos π seria uma reta aqui assim, né? T menos π é isso aqui, ó. Quer dizer, vou até fazer de outra cor aqui, ó. T menos π seria isso aqui. Esse não é o gráfico dessa função que a gente tem que calcular a transformada de Laplace. Ah, já sei, professor. Faz o seguinte. Faz o C. Faz assim, ó. Então G de T não é só F de T menos π. G de T é o C de T vezes F de T menos C. Ou seja, ela vai ficar igual, como C é igual a π, o π de T vezes o π de T vezes f de t menos π. F de t menos π, que é igual a UΠ de t, UP de t vezes t menos π. Olha só. Aí o que eu digo para você? O que é essa UP de t multiplicando t menos π aqui? UP de t é zero, UP de t é igual a zero se t for menor que π, e é igual a 1 se t for maior ou igual que π. Essa aqui é a definição, né? Olha lá, cadê? Foi no começo aqui das notas de aula, né? Olha lá. O C de t é zero se t é menor que C, é 1 se t é maior ou igual que C. Então, conclusão. Cadê aqui? Deixa eu voltar aqui no exercício. Aqui, ó. Conclusão. Se eu estou multiplicando aqui por UΠ de t, eu zero tudo para t menor que π. Então, só a multiplicação por UΠ de t, ela produz isso aqui, ó, ela apaga essa parte. E vira uma... ficou mais uma parte igual aqui, né? Porque aí ficou assim. Aí ficou assim agora. Ficou assim agora. Ela está aqui, só que aqui ficou certo, aqui ficou certo, só que aí, em vez dela cair aqui para o zero, ela está continuando. Então, a gente já conseguiu acertar com essas considerações aqui, a gente já conseguiu acertar, digamos assim, 2/3 aqui do gráfico. Tem essa última parte aqui que a gente precisa acertar. Aí pergunta para a turma, como que a gente faz agora para acertar essa última parte? Agora eu quero ver se tem alguém prestando atenção. Como é que eu vou acertar essa última parte aqui, turma? Como é que eu vou apagar essa linha azul aqui e fazer ela ficar deitada aqui em cima dessa linha laranja? E aí eu vou ter escrito a G de t e vou poder calcular a transformada de Laplace. Vamos ver se alguém fala. Acho que o pessoal não sei se eles vão querer responder. Às vezes tem a questão da timidez também. Silêncio ensurdecedor? Bom, vamos pensar, né? Vamos pensar. Olha lá o Douglas.
U2π T menos π. Vamos pegar a sugestão dele. Então, quer dizer, aqui ainda não está G de T. Aqui ainda não chegamos na G de T. Quer dizer, a gente percebeu que isso aqui não pode ser chamado ainda de... Não é a G de T ainda. É porque deu esse gráfico azul aqui. Então, isso aqui foi só uma funçãozinha auxiliar. Vamos chamar de H de T. Então, a G de T mesmo, não copia ainda. A G de T mesmo seria, então... Não quero jogar fora essa parte, que já está certa, né? Então, vou deixar aquilo ali. O π de T vezes T menos π. Mas como que eu conecto essa outra parte aqui, Douglas? Essa aqui, com o menos. Ele botou um menos aqui, eu não tinha visto. Menos U. Vamos ver, né? Vamos analisar. Menos U2π de T vezes T menos π. Olha lá. Bom, até chegar no 2π, isso aqui que ele acrescentou não vai alterar nada. Por quê? Porque até chegar no 2π, o 2π é zero. Né? O 2π é zero para t menor que 2π. E vai valer 1 para t maior que 2π. Maior ou igual. Então, o que acontece? Quando t for maior ou igual que 2π, isso aqui vale 1. Esse aqui também já está valendo 1 nessa altura, porque 2π já é maior que π. Então, vai ficar... Se t for maior ou igual que 2π, isso implica que vai ficar aqui t menos π menos 1 vezes t menos π, que é igual a zero. Tá certo, eu concordo com ele. Então, aqui isso aqui foi só rascunho, eu vou apagar, né, que eu estava só escrevendo a minha explicação. Então, quer dizer, eu acho essa parte mais interessante aqui do exercício, porque aí agora o resto é conta. Por quê? Porque agora você já raciocinou. Você já raciocinou, entendeu que não, agora que eu fiz essa alteração, realmente, nessa última linha aqui fica uma bola aberta, aqui ela desce para cá. Maravilha. Aqui. Então, agora realmente eu consegui uma G de T que, numa linha... Veja só o legal aqui da função de Heaviside. Numa linha só, ela sintetiza isso aqui, esse trambolho, né? Então, isso aqui que acabamos de escrever equivale a você dizer 0 para t menor que π, t menos π para t maior ou igual que π, menor que 2π, e 0 para t maior ou igual que 2π. Isso aqui tudo fica sintetizado nessa única linha. E agora eu posso calcular a transformada de Laplace. Então, vamos para a transformada de Laplace agora. Então, vamos lá. Transformada de Laplace de G de T é igual transformada de Laplace de UΠ de T vezes T menos π menos U2π vezes T menos π. Maravilha. U2π de T, calma aí. U2π de T vezes T menos 2π. Não, T menos π. Né? T menos π. Só que agora vocês vão ver surgir outro problema aqui. Vocês já viram, né? O meu ato falho ali. Deixa eu ver se ele escreveu certo aqui, o Douglas. Não, ele escreveu certo. Só que o que acontece? Olha só. Aí você vai falar o seguinte, não, peraí, professor, calcula essa transformada aí, pô. Não, calma, estou calculando, mas você vai ver que vai dar treta. Olha só. Aí a transformada é linear, ela distribui. Então vai ficar L do UΠ de T vezes T menos π. Aqui, esse termo aqui, para mim, está perfeito para utilizar o teorema do deslocamento, o primeiro teorema. Menos, aí vem o L do segundo aqui. L de U2π de T vezes T menos π. E aí, como é que você... Esse aqui, tudo bem. Esse aqui está ok, digamos assim. Mas esse aqui, não. Por quê? Porque o teorema do deslocamento, dá uma olhada ali. Ele diz o seguinte, para dar esse E elevado a CS vezes F de S, a transformada tem que ser de UC, F de T menos C. Tem que ser o mesmo número aqui no subíndice do U e aqui dentro do deslocamento da F. C e C. Então, qual que está sendo o nosso problema ali? O nosso problema ali está o seguinte,
aqui está π e π, tá ok. Mas aqui está 2π e π, não tá ok. Você entendeu, Douglas, o problema ali que a gente está enfrentando? Aí qual que seria, vamos ver se alguém se manifesta aí, diz qual que seria a saída aqui para a gente ajeitar essa forma. Como é que vocês fariam? Eu vou apagar essa parte amarela, mas eu vou esperar vocês falarem, para a gente voltar aqui. Vamos ver se alguém vai falar alguma coisa. Eu tenho fé que esses alunos vão falar alguma coisa, não é possível. Eles não vão me deixar aqui. Turma. Acho que nem o Douglas estava ouvindo aqui. Olha lá, a sugestão que eu vou dar para vocês é a seguinte: como vocês viram que empacou aqui, ficou gravado. Depois, se vocês não entenderam, vocês podem ver de novo na gravação, né? Mas ali, como empacou aqui, eu vou dar a seguinte sugestão para vocês. Apaga isso aqui. Você viu que não deu certo. Volta aqui nessa G de T. Volta aqui na G de T. E escreve o seguinte. Ó, G de T igual, vamos tentar resolver a situação. Porque essa parte aqui tá boa. O π de T vezes T menos π menos o 2π de T corrige a situação, fica T menos 2π, agora ficou legal. Só você falar, professor, você... Aqui estava menos π, você meteu um menos 2π aqui. Esse menos 2π é menos π menos π. Eu peguei o menos π que tinha e fiz menos π, acrescentei. Então eu vou tentar tirar o que eu acrescentei agora. Porque dá, veja, imagina que esse menos 2π aqui dentro, imagina ele assim, menos π, menos π. Menos o 2π. Essa parte aqui já estava, não me preocupo com ela. Essa parte que eu acrescentei, menos o 2π vezes menos π, vai dar mais o 2π vezes π. Então eu coloco menos o 2π vezes π, para compensar essa parte que eu acrescentei. Então essa é a saída que eu encontro. G de t igual o π de t vezes t menos π menos o 2π de t vezes t menos 2π menos π vezes o 2. Aí você vai falar, pô, professor, mas e aí? Estragou tudo a G de t, como é que eu vou calcular a transformada de Laplace? Não, Laplace desse termo aqui, teorema do deslocamento. Laplace desse termo aqui, agora já dá para usar também teorema do deslocamento, porque ficou o mesmo C aqui e aqui. E o Laplace daqui, esse aqui é constante, vai para fora, transformada, o L é transformação linear, e esse aqui a gente tem a fórmula da transformada de UC de t, que é E elevado a menos CS, dividido por S. Não precisa nem usar teorema do deslocamento aqui. Dá para calcular a transformada de Laplace dos três termos. Vocês compreenderam isso que eu fiz aí? Alguém viu e compreendeu? Vamos ver se alguém reage. Vamos ver se tem reação de alguém. Sim, aí, valeu. Vitor Hugo falou sim, significa que não caiu. Então agora eu vou aplicar a transformada de Laplace. Então vai ficar transformada de Laplace de G de t. É o tipo de coisa que tem sempre nos exercícios, na prova. Por isso que eu estou explicando para vocês passo a passo. É igual transformada de Laplace de tudo isso. Que é igual transformação linear, distribui, vai ficar transformada de Laplace do primeiro termo. Aqui nós vamos usar teorema do deslocamento. Tá? Teorema do deslocamento. Menos transformada de Laplace do segundo termo, o 2π de t vezes t menos 2π, vezes t menos 2π, fechou, menos, aí aqui, o π você pode até colocar para fora aqui, porque é transformação linear, transformada de Laplace de u2π de t. Fechou. Tá lá. Agora, veja bem, o que acontece aqui nessa situação?
Teorema do deslocamento. O que o teorema do deslocamento vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, olha, a transformada de Laplace de um termo daquele ali, como você tem agora, aquele que é o π de t, t menos π, o π de t, f de t menos π. Né? Quem que é o t menos π ali que a gente tem? É o f de t menos π. Tá? Quanto é que ele vai dar? E elevado a c, no nosso caso c é π, e elevado a πs, e elevado a πs, vezes a transformada da f de t original. Quem que era a f de t original? F de t igual a t. Quem que é a transformada de f de t, no nosso caso, vai ser transformada de t. Quem se lembra a transformada de t? Quanto que era? Quem vai falar para mim? Vamos ver a turma aí. Estou tentando interagir um pouco com a turma. Quanto que é a transformada de t? Quem vai se lembrar? Transformada de t. Eu lembro, turma. Transformada de t é... Olá, olá, olá. João Pedro, Nicole, Vitor Hugo. Olha que legal, todo mundo prestando atenção. 1 sobre s ao quadrado. Eles têm razão. Essa turma aqui é boa demais. 1 sobre s ao quadrado. Tá lá. Então, E elevado a πs vezes f de s significa, na verdade, E elevado a πs vezes, quem que é o f1 de s no nosso caso? 1 sobre s ao quadrado, ok? 1 sobre s ao quadrado. Então, vamos lá. Menos. Aí, de novo, a mesma ideia do teorema aqui. E elevado a 2πs vezes transformada do f de t menos c. Da transformada do f de t, que é 1 sobre s ao quadrado. É o mesmo f de t que é igual a t. Menos π vezes transformada do u2π de t. E elevado a 2πs sobre s. Se o aluno escreveu isso aqui, já acertou a questão. Agora, é claro que talvez dê para você colocar alguma coisa em evidência aí, né? Então, o que a gente pode colocar em evidência aqui? Aí, quer dizer, agora não lembro mais como é que ele fez aqui. Vamos ver a resposta. Vamos ver se a gente acertou. Olha lá, ó. Primeiro escreveu errado. Depois, quer dizer, está certo, mas errado que eu digo assim, não está perfeito para usar o teorema. Né? Depois acertou o teorema. Né? Olha lá, menos π vezes u 2π de t, né? Foi a mesma coisa que a gente fez. Aí tacou transformada. Aí deu aqui certinho o termo, certinho. Ah, é elevado a menos CS. Puta, cometi um erro ali. Não é elevado a CS, é elevado a menos CS. Deixa eu ver aqui. Peraí, agora eu me confundi. Deixa eu ver aqui na elevado a menos CS. Deixa eu só checar aqui. Na própria nota de aula tem elevado a menos CS aqui. Eu esqueci do menos. Elevado a menos CS. Pô, turma, que lixo, hein? Que pena. Aqui, ó, E elevado a menos CS. Deixa eu ajeitar ali. Putz, a vida, turma. E elevado a menos CS. Tá legal? Então, aqui tem o menos, então aqui fica um menos aqui. Deixa eu botar em amarelo aqui. Então, tem um menos aqui, tem um menos aqui, tem um menos aqui também, né? Tem um menos aqui também. Vamos checar ali. Rapidinho. Menos CS. E menos CS. Já tinha menos, eu esqueci. Tinha esse menos aí. Tudo bem, agora eu já coloquei todo o sinal de menos. Então, ficou certo aqui, ficou certo, ficou certo. Aí, quer dizer, aqui já está certa a resposta, mas, pelo visto, ele tirou... ele tira o mínimo aqui, né? Ele tirou o mínimo só para dar uma enxugada na resposta, tá? Mas não é obrigatório fazer isso, mas só para ficar certinho igual o livro, né? Você tirando o mínimo aqui, fica elevado a menos πs sobre s ao quadrado, menos e elevado a menos 2πs sobre s ao quadrado, menos π
S elevado a menos 2πs sobre S ao quadrado. Então, você pode fazer o que mais aqui para ajeitar? Você pode colocar o e elevado a menos 2πs em evidência, né? Então, fica e elevado a menos πs menos, abre parênteses, 1 mais πs vezes e elevado a menos 2. πs, tudo isso sobre S ao quadrado. Tá certo também, tá? Vamos ver ali. É isso aí. Tá legal. Para chegarmos nessa resposta, utilizamos o teorema 2.1, a linearidade da transformada, a fórmula da transformada de Heaviside. Tá ótimo, tá? Aí tem o outro teorema do deslocamento, L de E elevado a CT, F de T, F de S menos C. Tudo bem, já discutimos na aula passada, não vou voltar nisso aqui. A gente discutiu isso aqui, né? Claro, sim, acho que faltou comentar a questão da condição, né? S maior que A mais C. Mas ele explica aqui o porquê da condição, porque aqui é uma integral imprópria, para ela convergir, a gente já tinha visto antes que isso aqui tem que ser maior que A, só que agora, em vez de você ter só um S, você tem S menos C, então fica S menos C maior que A, que significa S maior que A mais C. É justamente por isso que aparece isso aqui, tranquilo, tá? O que eu queria chamar a atenção agora é esse exemplo aqui, ó. Queria que a gente tentasse fazer isso aqui, porque isso, inclusive, vai ajudar a gente no outro exercício que a gente vai fazer, né? Então, agora, vamos usar esses teoremas para calcular. Vamos lá, vamos fazer esse exercício aqui. Esse exercício eu vou gravar nesse vídeo, aí depois, quando a gente for resolver a equação diferencial, eu gravo num outro vídeo, tá certo? Mas primeiro vamos fazer esse aqui, rapidinho. Então, fechou esse aqui. Fechou esse aqui. Então, vamos para esse aqui, que ele diz que é o exemplo 2 da página 261, 262 do Boyce. Calcular L a menos 1. Então, vamos lá. Calcule. Transformada inversa de quem? De E elevado a menos 5S menos E elevado a menos 10S elevado a menos 5S menos E elevado a menos 10S dividido por S ao quadrado vezes S ao quadrado mais 4. Então, quer dizer, não vou olhar ali, vamos tentar fazer por nós mesmos, né? Calcule, 2 pontos. Calcule isso aqui. Então, vamos lá. Resolução. Bom, a gente tem o teorema, o segundo teorema do deslocamento, que ele diz o seguinte, ó, a transformada inversa. Não, tem esse teorema, não, a gente tem esse teorema, mas tem o primeiro também, né? Acho que aqui no caso, é mais com a carinha do primeiro teorema. Deixa eu voltar aqui. Cadê o primeiro aqui? Aqui, ó. Isso, é quando eu tenho E elevado a menos CS multiplicando. Aqui, ó. Essa linha aqui que eu queria que a gente prestasse atenção. Por quê? Porque aqui eu vejo que eu tenho E elevado a menos CS multiplicando, né? Primeira coisa que eu quero observar aqui, ó. Essa expressão E elevado a menos 5S menos E elevado a menos 10S dividido por S ao quadrado vezes S ao quadrado mais 4, ela é a mesma coisa, se a gente for parar para pensar, é a mesma coisa que um E elevado a menos 5S vezes 1 sobre S ao quadrado mais 4, menos o E elevado a menos 10S vezes 1 sobre S ao quadrado mais 4. Eu entendo dessa forma. Aqui. Essa expressão é igual a isso aqui dividido por isso, menos isso aqui dividido por isso. Que é a mesma coisa que a exponencial vezes essa fração, menos essa outra exponencial vezes a mesma fração. Então, no fundo, o que a gente pode falar? Esse aqui é como se fosse um Fão de S.
A gente pode pensar assim, esse aqui é um Fão de S, e é o mesmo, né? Esse aqui é o mesmo, 1 sobre S ao quadrado, vezes S ao quadrado mais 4. Não precisa nem chamar de Gzão de S. Esse aqui é Fão de S também. E esses Fões de S estão multiplicados por uma exponencial. Então, o que eu estou tentando chamar a atenção é o seguinte, está aparecendo uma estrutura desse tipo ali. E elevado a menos CS, E elevado a menos 5S, vezes um Fão de S. Vezes um Fão de S. E elevado a menos 10S, vezes o mesmo Fão de S. Então, como o exercício está pedindo para calcular a transformada inversa disso, que é a transformada inversa disso, é a mesma coisa que a transformada inversa disso. Né? Qual é a conclusão? Então, quer dizer, a gente tem que pensar em quanto que é a transformada inversa desse termo, quanto que é a transformada inversa desse. E acabou o problema. Bom, como que a gente faz isso? A gente faz isso da seguinte forma. Olha o que diz o teorema. Bom, a transformada inversa de um daqueles dois termos ali, que eu destaquei, pelo teorema do deslocamento, o primeiro vai ser o C de T, F de T menos C. O C de T, beleza, já está aqui o C, né? E o que é esse F de T menos C? Em primeiro lugar, quem que é o F de T? O F de T é a transformada inversa do Fão de S. Então, eu preciso do F de T para fazer F de T menos C. Então, eu preciso da transformada inversa do Fão de S. Então, eu vou colocar essa observação aqui. Ó. Observação, para a gente saber o que a gente vai fazer. Observação. A transformada inversa de um termo desse tipo aqui, E elevado a menos CS, perdão, turma, menos CS, vezes Fão de S, elevado a menos CS vezes Fão de S, pelo teorema do deslocamento, é o C de T vezes F de T menos C. Isso a gente já sabe do teorema do deslocamento. Então, eu preciso do F de T. Por quê? Da onde que vai sair esse F de T menos C? Onde F de T é a transformada inversa do Fão de S. Então, esse tem que ser o nosso objetivo agora. A gente tem que calcular a transformada inversa desse Fão de S, vírgula, onde aqui no nosso caso, o Fão de S é igual a 1 sobre S ao quadrado vezes S ao quadrado mais 4. Deixa eu ver se eu copiei certo ali. 1 sobre... Cadê o exercício? Olha lá. 1 sobre S ao quadrado vezes S ao quadrado mais 4. Tá certo. Então, aqui, turma, a gente tem que calcular a transformada inversa disso aqui, que vai ser o F de T. Alguém tem alguma dica do que eu uso para calcular essa transformada inversa aqui? Vamos ver se os alunos estão acordados aí. Vamos ver a situação humana aqui desses alunos. Olha lá. Aê, valeu. Frações parciais. Então, vamos lá. Não vou nem perder tempo, aproveitar que o aluno reagiu aqui. Ó. F de S igual a 1 sobre S ao quadrado vezes S ao quadrado mais 4. É a mesma coisa. Putz, agora tem que lembrar o teoreminha, hein? Das frações parciais. Como é que vai funcionar aquilo ali? Aqui já está fatorado. Esse polinômio aqui. Não tem o que fatorar mais. E apareceu um termo da forma... Lembra que os termos eram da forma S menos R elevado a M e da forma S ao quadrado mais AS mais B elevado a N. Isso aqui é frações parciais. Teorema das frações parciais. Quem que se lembra? Quem que se lembra dessa brincadeira aqui? Então, esse aqui está na cara. Esse S ao quadrado mais 4, ele é um termo desse tipo aqui. S ao quadrado mais 0 vezes S, mais 4, tudo isso elevado a 1. Tá? Então, apareceu um termo quadrático aqui. Agora, esse S ao quadrado, cada aluno interpreta de um jeito. Tem aluno que interpreta esse S ao quadrado como sendo um termo desse aqui também. S ao quadrado mais 0S mais 0 elevado a 1. E tem gente que interpreta o S ao quadrado como sendo um termo desse tipo aqui. S menos 0 elevado a 2. Dá S ao quadrado também.
Então, você tem aí, nesse primeiro termo, você pode interpretar desse jeito, você pode interpretar desse jeito aqui. Né? Eu vou interpretar dessa forma aqui. Então, eu vou fazer minha faturação em frações parciais do seguinte modo. Vai ficar A sobre S mais B sobre S ao quadrado. Isso aqui é para o primeiro termo, para o S ao quadrado. Mais CS mais D sobre S ao quadrado mais 4. Isso aqui é minhas frações parciais para esse exercício. Quem entendeu o que eu fiz? Douglas, entendeu? Tá de boa aí, não? Isso que eu fiz, você concorda? Olha o momento dramático aqui dessa resolução. Sim, valeu. Valeu, obrigado. Então, olha só. Isso aqui foi só rascunho, né? Só para o pessoal entender o que eu estou pensando, o que muitos alunos pensam também. Ótimo. Voltando aqui. Bom, frações parciais, o que você faz? Você tira o MMC, que aqui no caso vai ser S ao quadrado mais 4, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então vai ficar A vezes S ao quadrado mais 4, sim ou não? Mais B vezes S ao quadrado mais 4, mais CS mais D, CS mais D, CS mais D vezes CS mais D vezes S ao quadrado. Olha a situação que a gente ficou aqui. Olha a situação. Vamos desenvolver mais isso aqui. Vamos desenvolver mais. Então, isso aqui vai ficar, aqui embaixo, S ao quadrado mais 4. Aí, em cima, AS ao cubo, mais 4AS. AS ao cubo mais 4AS, mais BS à quarta, mais BS à quarta, não, BS ao quadrado, desculpa, mais 4B, mais 4B, mais CS ao cubo, mais CS ao cubo, mais DS ao quadrado. Então, olha lá. Vamos só organizar esses termos aqui. Se você organizar aqui, como é que vai ficar? AS ao cubo, CS ao cubo. A mais C, S ao cubo. BS ao quadrado, DS ao quadrado. Então, vai ficar B mais D, S ao quadrado. Depois você tem aqui o 4AS, mais 4AS, mais 4B, ok? Então, você teve um total aqui de 6 termos aqui em cima. Aqui embaixo ficou S ao quadrado mais 4. Então, aqui ficou 1, 2 termos, 3, 4, 5, 6. 6, é isso mesmo, tá certo. É isso aqui. Veja, essa primeira fração é igual a essa. Tudo igual. Mesmo denominador. Então, qual que é a conclusão que a gente chega? Vamos lá. Vamos montar um sisteminha a partir disso aí. Quem vai falar o sistema aqui para mim? Vou escrever aqui mesmo, para ficar mais fácil de ver. Quem vai falar o sistema para mim? Estou esperando aí. Vai ter 4 equações aqui no sistema. Qual é a primeira equação? Vamos ver se alguém fala. Vamos ver se alguém está em cima do lance aí. Correto. A mais C igual a 0. A primeira equação está correta. Só que tem mais 3. B mais D igual a 0 também. Aí, 4A igual a quanto?
E aí, Nicole Aracaki. 4A igual a 0, 4B igual a 1. Bom, o que eu percebo disso aqui? Eu percebo o seguinte. A igual a 0. Substituindo na primeira equação, C igual a 0 também. Agora, por outro lado, B igual a 1 quarto. B igual a 1 quarto. Substituindo na segunda equação, D igual a menos 1 quarto. Já resolvemos aqui. Então, A e C são 0, B e D é 1 quarto menos 1 quarto. Vamos escrever lá em cima, porque aqui acabou o espaço. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar o seguinte. Portanto, Fão de S, que é igual a 1 sobre S ao quadrado, S ao quadrado mais 4, é igual a 0 dividido por S, mais 1 quarto dividido por S ao quadrado, mais 0S menos 1 quarto dividido por S ao quadrado mais 4. Então, quanto é que ficou o f de S? F de S igual a 1 quarto vezes 1 sobre S ao quadrado, menos 1 quarto vezes 1 sobre S ao quadrado mais 4. Agora tá bom para calcular a transformada inversa do Fão? Agora melhorou bem, mas ainda não está perfeito. Por quê? Esse termo aqui está perfeito. Mas esse termo aqui, o que está faltando? Alguém me explica o que está faltando fazer nesse segundo termo para ficar perfeito? O primeiro já está bom. 1 quarto vezes 1 sobre S ao quadrado. E esse aqui, menos 1 quarto, menos 1 quarto. Não, menos 1 quarto não. Vamos lá, agora que eu quero ver. Quem que vai me ajudar aqui a consertar esse termo aqui? Vezes, abre parênteses. O que a gente vai fazer aqui? Olha aí, o Douglas já está em cima do lance. Exatamente, coloca um 2 aqui e coloca um 2 aqui. Como aqui já tinha 4, 2 vezes 4, 8. Então vai ficar 1 oitavo, certo? 1 oitavo de 2 sobre S ao quadrado mais 2 ao quadrado, que é o 4 aqui. Então a transformada inversa Então o f de t, que a gente precisava para terminar o exercício, que é a transformada inversa do Fão de S, que é a transformada inversa do Fão de S, é igual transformada inversa, quer dizer, já vou colocar 1 quarto para fora, né? 1 quarto vezes a transformada inversa de 1 sobre S ao quadrado, menos 1 oitavo vezes a transformada inversa de 2 sobre S ao quadrado mais 2 ao quadrado, que é 4. Então, isso aqui vai dar igual a 1 quarto vezes t, transformada inversa de 1 sobre S ao quadrado é t, menos 1 oitavo vezes... Agora pergunta para a turma, quem é a transformada de inversa de 2 dividido por S ao quadrado mais 2 ao quadrado? Quem que é a transformada inversa? Esquece 1 oitavo, só que a... Quem é o L a menos 1 aqui? Matou a pau. José Vitor Cardoso Amaral, seno de 2t. Tá certo. Seno de 2t. Então, essa é a f de t. F de t igual a t sobre 4 menos seno de 2t sobre 8. Ah, professor, e daí? Acabou o exercício? Não. Quem foi que disse que acabou? Você só achou a f de t aqui, ó. A f de t está aqui. Está aqui. Isso aqui já é uma parte do problema. Por quê? Vamos voltar lá para a nossa resolução. Na nossa resolução, o que estava acontecendo? Aqui, ó, começou aqui a resolução. Ele quer que calcular essa L a menos 1, dessa expressão aqui, certo?
A gente pegou a expressão e desmembrou em duas. E a gente percebeu que aparece um Fão de S nessas duas partes. E a gente percebeu que cada uma dessas duas partes está pedindo, vamos colocar assim, está pedindo para usar um teorema do deslocamento. Só que no teorema do deslocamento, você precisa saber o F de t. Então, a gente achou o F de t. Então, vamos voltar aqui e aplicar o teorema do deslocamento. Tá certo? Então, quer dizer, voltando ali no... Porque agora a gente já tem o F de t. Então, voltando aqui. Voltando na expressão, né? Então, deixa eu... o L a menos 1 daquela expressão grande do enunciado que a gente tem, e elevado a menos 5s, menos e elevado a menos 10s, sobre s ao quadrado, vezes s ao quadrado mais 4, a gente desmembrou, ficou igual a L a menos 1 de, aí primeira expressão, e elevado a menos 5s, vezes um Fão de s, menos, aí L a menos 1 da segunda expressão, e elevado a menos 10s, vezes um Fão de s, onde o Fão de s, a gente já sabia, desde o começo, que é 1 sobre s ao quadrado mais 4. Agora, a gente já calculou, né, aqui em cima, então já vamos colocar. Daí, já calculamos acima, né, que F'inho de t, que é igual ao L a menos 1 de Fão de s, deu aquela expressão ali, t dividido por 4, menos seno de 2t dividido por 8. Tá lá. Então, como aplicar agora aqui o teorema do deslocamento? Vamos aplicar, né? Então, vai ficar assim. Portanto, o L a menos 1 do E elevado a menos 5S, L a menos 1 do E elevado a menos 5S, Fão de S, o que diz o teorema do deslocamento? O C de T, o 5 de T, vezes F de T menos 5. Mas, você vai só deixar escrito assim? Sim, mas agora eu já sei quem é o F de T. Né? Mas a gente pode até tentar escrever, vai ficar grande a expressão, mas dá para escrever. E o L a menos 1 do E elevado a menos 10S Fão de S. Ele fica o 10 de T, F de T menos 10. Vamos tentar escrever tudo numa linha. Olha só como é que ficaria. Conclusão. O resultado, a resposta do enunciado, né, que é o menos 5S, menos 10S, sobre S ao quadrado mais 4, ficou igual a quanto, então? Vamos lá. Seria esse menos esse, né? Olha lá. É esse L menos 1 menos esse aqui. Ou seja, é esse menos esse. Então, ficou o 5 de T, vai ficar grande, hein? O 5 de T, F de T menos 5, o que é F de T menos 5? T menos 5 sobre 4, T menos 5 sobre 4, menos seno de 2 vezes T menos 5, dividido por 8. Menos, aí vem o 10 de T, vezes F de T menos 10. T menos 10 sobre 4, menos seno de 2t menos 10 dividido por 8. Fechou. Tá certo? Fechou. Então, essa expressão zona aqui é, de fato, a resposta do exercício. É isso aqui, ó. Salvo o erro de conta, né? Deixa eu comparar ali com a nota de aula. Ali. Vocês foram acompanhando aí minha resolução? Espero que tenha ajudado vocês. Vamos fazer a comparação e encerrar o vídeo. Olha só. Vamos primeiro usar metas frações parciais. Comecei bem.
Só que em vez de chamar de F1 de S, ele chamou de H de S. Mas tudo bem. Mas é a mesma coisa, 1 sobre S ao quadrado mais 4. Olha lá a fraçãozinha parcial, igual a gente fez. Tem que lembrar do teorema. Resposta que ele chegou, 0, 1/4, 0 menos 1/4, igual a nossa. Desenvolvimento das frações parciais, aí chegou aqui, 1/4, 1/8, tá certo. 1/4 de t menos 1/8 seno de 2t, tá certo. Aí a resposta final ficou... só que ele não escreveu grandão que nem a gente. Ele deixou só o 5, f de t menos 5, o 10, f de t menos 10. Professor, pode deixar assim na prova? Bom, ele deixou em termos do Hzinho, vocês estão vendo, né? Mas antes, ele escreveu quem é o Hzinho. Ele fez todo o cálculo aqui do Hzinho antes. Se você fizer todo o cálculo do Hzinho, deixar o Hzinho de t, ou no nosso caso lá na lousa foi F'inho de t, e depois deixar a resposta assim, não tem problema. Agora, se você deixar a resposta ali daquele jeito, e eu procuro na sua prova quem é o f de t, quem é o h de t, e não tem, aí não, né? Aí você está brincando. Vamos encerrar o vídeo. Que agora eu quero resolver